Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada. Hoje é dia 4 de março de 2009, é uma quarta-feira, dia 4 de março de 2009, é uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Nesta manhã nós estaremos dando prosseguimento, nossa segunda parte aí do nosso estudo do Apocalipse. O tema da mensagem é Apocalipse capítulo 1 e o título Estudo do Apocalipse parte 2. Estudo do Apocalipse parte 2, porque nesta manhã nós queremos aprender um pouco mais a respeito das revelações que João recebeu de Deus através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 9, que diz assim: Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia, até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nós estamos aí continuando a nossa mensagem. E você sabe que João estava preso na ilha chamada Patmos, aqui fica bem claro, por amor ao Evangelho. Naquela ocasião, João era prisioneiro do Império Romano, porque era pregador da palavra, e naquela ocasião os cristãos eles eram perseguidos pelo imperador Domiciano, que era um imperador muito ruim, muito perverso, e que apertou extremamente a perseguição contra os cristãos. E essa ilha de Patmos, que fica ali naquela região ali próxima à Europa, entre o mar Egeu, ali próximo à Grécia, né, Atenas, aquela região com o mapa você encontra bem, uma ilha rochosa, era usada como prisão, né, asilo, exílio político. Aqueles que eram presos, que Roma considerava inimigos, eles eram enviados para essa ilha chamada Patmos, e ali eles ficavam presos. E ali João se encontrava, mas ele diz bem aqui no versículo 9, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Quer dizer, ele se colocava na mesma aflição de todos os outros cristãos que sofriam e sofrem. No reino e na paciência de Jesus Cristo, ele estava nessa ilha. Por quê? Pelo amor do Evangelho. E ele diz bem claramente, por causa da palavra de Deus, ou seja, ele estava preso porque ele era pregador, porque ele era cristão e por aí vai. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? É quando você se coloca numa qualidade de cristão, de servo, de seguidor de Cristo. Por isso ele estava preso naquela ilha. E quantas vezes você também não passa aflição, né? Não passa aflições, melhor dizendo, desenganos, e você de repente reclama, mas você não chegou ao extremo de ficar numa ilha rochosa, afastada, sofrendo pelo amor do Evangelho. Por isso você deve refletir bem no que você faz e fala. E ele diz no versículo 10, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Veja, aqui diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, na verdade, ele faz uma relação com alguns pontos que eu vou tratar mais à frente, que eu quero me ater, por enquanto, no versículo de número 9, para abrir o nosso entendimento. Porque nessa manhã, você deve entender que João, ele estava preso naquela ilha, João estava encarcerado, João estava sendo torturado, trabalhando, serviços forçados, mas nem por isso João perdeu a visão de Cristo.
E é isso que nesta manhã você deve perceber. Ainda que você esteja passando dificuldades, talvez uma perseguição, talvez justamente por você ser um servo, uma serva de Deus, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei aonde, mas uma coisa eu quero falar para você: tenha paciência. A mesma paciência que João teve, você deve ter nesta manhã também, porque o mesmo Jesus que estava com João é o mesmo Jesus que nesta manhã toca na tua vida, fala com você e faz acontecer a diferença. Por isso, querido, nessa manhã, tenha certeza, quando você estiver lendo esse livro, o livro do Apocalipse, coloque-se na mesma situação de João e você terá uma grande paz no seu coração. Porque você saberá que aquele que vive e reina está contigo, mas seja um pregador, seja uma fiel testemunha. Agora sim, vamos entrar aqui do versículo 10 em diante, porque nós queremos avançar e temos que avançar porque o tempo é curto e muita coisa a ser dita. Mas aqui do versículo 10 até o 12, nós temos em primeiro lugar essa visão. Aí sim, João, ele foi arrebatado em espírito. João foi arrebatado em espírito. E nós queremos entender o que é um arrebatamento. Esse arrebatamento aqui não foi arrebatamento de levar o corpo, como acontecerá na ocasião do arrebatamento da igreja. Não, esse arrebatamento é um estado de êxtase, ou seja, a pessoa está fisicamente no local, mas ele passa a ter uma visão de um outro lugar, de uma outra situação. Foi isso que aconteceu com ele. Ele recebeu um arrebatamento em espírito, ou seja, ele entrou no estado de êxtase, acordado, mas tendo uma visão, e ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, alguns dizem que é o domingo, mas se você for pelo certo, o dia do Senhor é o sábado. Agora a terceira visão é que ele ser arrebatado no dia do Senhor seria, e é o que nós entendemos, que ele foi transportado para o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo final, o dia do acerto de contas. Portanto, quando ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor, alguns entendem que é o domingo, mas eu entendo que não é o domingo, porque o dia do Senhor não é o domingo e sim o sábado. E não seria nem o sábado nem o domingo, e sim o dia do Senhor, o quê? O dia do acerto de contas e tudo o que ele viu, ou seja, ele estava na terra e foi arrebatado a ver o dia do juízo final e das coisas que haviam de acontecer. E ele ouviu detrás dele uma grande voz, com uma voz de trombeta. O que quer dizer isso? Uma voz muito forte, uma voz muito poderosa. E ele não sabia quem era ainda. Porque essa voz poderosa, como de trombeta, era na verdade a voz de Jesus atrás dele. E você também, querido, nesta manhã, de repente, você vai escutar essa voz de trombeta, porque essa voz poderosa, ela fala ao seu coração quando você tem Jesus como Senhor e Salvador, e você também é arrebatado ao dia do Senhor, sim, porque quando você entende de Deus, Deus te leva a você entender as coisas dele. E quando ele ouviu aquela voz de trombeta, aquela voz poderosíssima, ele diz no 11, ele olha, ele vai tentar olhar, e a voz antes que ele olhasse dizia para ele: o que vês, escreve no livro. Aquela voz poderosa disse a João para ele escrever no livro tudo o que ele estava vendo. É o que ele escreveu em todo o Apocalipse. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia. O número 7 simboliza a perfeição de Deus. Nós vamos estudar, seu tempo, as 7 igrejas da Ásia, não é o caso agora, mas na próxima mensagem nós iremos começar nas 7 igrejas. Mas aqui ele manda as 7 igrejas, que eram as 7 igrejas daquela região ali da Ásia, porque ele estava justamente, você sabe, ali na ilha de Patmos, que era próximo à Ásia. E na Ásia tinha as 7 igrejas consideradas principais ali daquela região. E a essas 7 igrejas, Jesus direciona as suas 7 cartas, que na verdade simbolizava a comunicação com todas as igrejas da terra. Hoje nós fazemos parte desse grupo de igrejas, porque as 7 igrejas do Apocalipse simbolizam a totalidade da igreja de Cristo, porque na verdade o 7 é o número da perfeição. E não somente aquelas igrejas receberam a palavra, não somente aquelas igrejas receberam a revelação, mas você hoje recebe também.
Você hoje também recebe essa revelação. Você hoje também recebe a visita de Jesus, que está mandando essa carta para você, falando ao seu coração, abrindo o seu entendimento, para que você seja um crente cristão salvo, nascido de novo, que conhece a verdadeira palavra de Deus, que não é enganado, mas que sabe muito bem o Deus que serve. E é esse Deus que manda o recado ao seu coração nessa manhã. E ele te diz também: o que você está vendo, escreve no livro e envia. Isso quer dizer, anota o que você está entendendo e passa a outros que não sabem, porque quando você fizer isso, você estará fazendo exatamente como João fez no passado. Tema Apocalipse, capítulo 1 e título Estudo do Apocalipse, aí sim, parte 2. E em segundo lugar, aqui o pacote é recheado, irmão. Aqui desses versículos que nós vamos falar, do 13 ao 16, é um miolo pesado. João, ele quando estava ali, ele virou e ele viu e teve uma visão maravilhosíssima. Porque em segundo lugar, João viu Jesus ressurreto. Segundo lugar, João viu Jesus ressurreto. O que significa ressurreto? É ressuscitado e reto. Ele estava de pé. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Ele viu Jesus ressurreto, aquele que está vivo para todo sempre. E diz aqui no versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quando ele vê os 7 castiçais de ouro, ele viu as 7 igrejas, tá? Você vai ver isso até mais na frente. Os castiçais simbolizam as igrejas. Por isso que são 7 castiçais, ou seja, 7 igrejas, que eram as 7 igrejas da Ásia, que automaticamente faziam parte da totalidade do Apocalipse para todos nós, não somente para aquela época, mas também para hoje também. E ali diz no versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era o semelhante ao Filho do Homem? Você sabe? É Jesus, querido. Semelhante ao Filho do Homem. Por que semelhante? Porque aquela visão do Jesus ressurreto não é o Jesus coitadinho que passou na terra, não foi o Jesus sofredor que passou na terra, que foi humilhado, chicoteado, furado, rasgado, não. Esse Jesus ressurreto, ele é o próprio Deus. Por isso que ele fala semelhante ao Filho do Homem, porque João conheceu a Jesus. João andou com Jesus, João comeu com Jesus, como você também deve andar, caminhar, comer, cear com ele, porque a sua comunhão fará você ter essa visão também. E quando ele viu Jesus aonde? No meio dos 7 castiçais, isso quer dizer que Jesus, ele controla as igrejas, porque Jesus é o Senhor da igreja. Como a igreja está na terra e Jesus está no céu, mas ali mostrava para João que ele era semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ele era o mesmo Jesus que passou na terra, só que estava num estado glorificado. Por isso que João começa a ter essa visão, e ele diz aqui, ele viu vestido até os pés de um vestido comprido. A veste simboliza presença. A veste simboliza, dentro da Bíblia, a posição. A veste significa a representação. Sempre que você fala de veste, você está falando de posição, de apresentação, de aparência. Ali Jesus, ele aparece com um vestido comprido, que esse vestido é semelhante ao vestido dos sacerdotes, semelhante ao vestido dos reis, porque Jesus é rei e é sacerdote. Quer dizer que ele estava e está numa posição de privilégio, de preeminência. E não somente o vestido, mas ele estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja bem, aqui você também tem outras características. Quando diz cingido, a pessoa cingida é a pessoa ajustada. Já percebeu a pessoa que anda toda esticadinha, bonitinha, cinto apertadinho, roupa esticadinha? Já tem aquela outra que anda toda largada, toda frouxa, né? Militar sabe como é que é. Você não pode andar largado, você tem que andar todo certinho, todo justinho, né? E no passado não era diferente. Esse cinto quer dizer que ele estava cingido, quer dizer que ele estava o quê? Ele estava ajustado. Ele está ajustado. Ajustado de acordo com a doutrina, que é a verdadeira. E ele tinha um cinto, aqui diz um cinto, né? E esse cinto, você sabe que cinto na Bíblia significa verdade.
Ele é a verdade, porque Jesus é a própria verdade. O cinto é a verdade, ou seja, ele está cingido, ajustado com a verdade, mas o cinto era de ouro, e ouro simboliza o quê? A glória de Deus. O ouro simboliza a realeza, porque ele é rei e ele é sacerdote. Então, ou seja, aquele Jesus que João viu é diferente do Jesus que ele viu aqui na terra. Esse Jesus, ele está glorificado, ele está totalmente transformado, e não para por aí não. No versículo 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Vamos lá. Por que cabeça? Porque a cabeça é quem comanda. Cabeça é quem está em cima, cabeça é quem coordena todo o corpo, e Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Cabelos brancos por quê? Porque os cabelos brancos simbolizam a pureza e a santidade. Esse cabelo branco não é cabelo branco de velhice, até porque você vai ver que na glória não tem a questão da velhice, pelo contrário, tem a juventude, mas é outro caso que nós não vamos tratar aqui agora particularmente. Mas a cabeça e cabelos brancos dão a entender justamente o que? Jesus ressurreto, ele tem justamente o controle da igreja, e ele tem esses cabelos brancos, que é a pureza e a santidade. E tem mais, como a neve, porque é bem clarinho, e os seus olhos como chama de fogo. Olhos de Cristo como chama de fogo, porque o fogo significa a aprovação de Deus, significa que tudo passa diante dos seus olhos e todas as coisas são provadas por ele. E os seus pés semelhante a latão reluzente. Aí você fala, um latão? E tinha latão lá? Que latão é esse? Não, querido. Todas as características de Jesus aqui são para mostrar fases que ele cumpriu na terra. Quando fala pés semelhantes a latão, você vai entender o quê? Que os pés de Jesus simbolizam o firmamento. Ele tem firmamento, ele tem fundamento, ele tem estrutura. E quando você fala está justamente aonde? Está reluzindo, porque na verdade Deus está blindado. Jesus, melhor dizendo, está blindado ou revestido. Você fala, mas como isso, irmão? Quando fala latão reluzente, é aquele fogo bem incandescente. Você já viu uma brasa bem viva? Ali está dizendo aquela aparência bem estridente, aquilo que mexe com os seus olhos, aquilo que mexe e ofusca a sua vista. Isso quer dizer que Jesus está fundamentado, ele está fixado, ele é blindado, ele é revestido, porque ele é aquele que pisa na terra e pisa nos céus também. E acima de tudo, esse mesmo foi que pisou na cabeça de Satanás. Ele está fundamentado. Tudo isso mostra que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. E é esse mesmo Jesus que nesta manhã aparece para você também. E aqui diz mais, ali a sua voz era como a voz de muitas águas. Muitas águas na Bíblia quer dizer muita gente, muitos povos, muitas nações. Isso quer dizer que Jesus é representante dos povos e das nações. Jesus comanda todo o universo. A sua voz é uma voz poderosa e ele tem esse controle, como ele controla também a tua vida, para você chegar e entender nessa manhã que a sua vida está nas mãos dele, querido. Esse mesmo Jesus que apareceu a João, espero eu que ele esteja aparecendo para você aí agora no seu lar, na sua casa, eu não sei onde você está, porque esse Jesus ressurreto é aquele que está guardando você todos os dias da sua vida. Por isso que ele tem esse fundamento. E não parou não no versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas, querido, simbolizam os pastores daquelas 7 igrejas, porque estrela, você tem duas aplicações que nós veremos muitas vezes. Você tem uma aplicação em primeiro plano de estrela para os anjos. E você vai ver que existem 7 anjos das 7 igrejas. Mas nesse contexto aqui do versículo 16, particularmente, dá a entender o quê? Que Jesus ele tem controle sobre as 7 estrelas, não somente os 7 anjos das igrejas que ele já tem, mas a visão para a terra é que ele domina as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos, que são os 7 pastores ou os 7 dirigentes daquelas 7 igrejas, que puxando para os tempos de hoje, os dias atuais, simboliza o controle que ele tem sobre a minha vida e sobre a vida de todos os servos de Deus, que foram colocados para administrarem, para serem mordomos da casa de Deus. E não para não. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Espada de 2 fios significa
que a espada corta para os dois lados, tá? Tem dois cortes. Corta para um lado e corta para o outro. Essa espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que quer dizer espada de dois fios. E essa espada que sai da boca de Jesus é justamente o sinal de que ele domina a sua igreja através da sua palavra. Por isso que você deve entender, meu querido e minha querida, nesta manhã, quando você não tem conhecimento da palavra, quando você não tem conhecimento da Bíblia, Jesus, ele não fica muito feliz com isso, porque ele sabe que o que sai da boca dele é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que deve controlar a sua vida e fazer a diferença no seu dia a dia. E você pode perguntar, meu irmão, mas por que de dois fios? Eu vou te explicar. Dois fios, sabe por quê? Porque a espada de dois fios, ela não corta para um lado só não, ela corta para os dois lados. O que eu estou querendo falar para você é que não adianta você estudar só o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, não. Cada fio da espada simboliza uma fase. O Antigo Testamento, que é a palavra de Deus também até hoje, e o Novo Testamento, que também é palavra de Deus, de forma que você não pode ler somente Evangelho, ou somente carta, ou somente a lei, não. A palavra de Deus na sua totalidade deve ser pregada, desde Gênesis capítulo 1 ao Apocalipse capítulo 22, porque senão você é uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento, e é isso que o inimigo quer, fazer com que você não entenda, porque não entendendo, você não prevalece. Mas graças a Deus que nesta manhã você está entendendo que é necessário você conhecer o Jesus Cristo ressurreto, aquele que vive e reina, e que diz aqui ainda, o que tem rosto semelhante ao sol, quando na sua força resplandecente. Sabe por quê? Porque o sol simboliza o próprio Deus. E por isso que diz que o rosto era como o sol e não o sol, porque Jesus, quando ele aparece como representante de Deus para nós que somos da terra, e biblicamente o sol é o astro maior que simboliza o próprio Criador, assim como Cristo, nós veremos mais à frente, simboliza a lua, porque reflete o reflexo do sol e joga para a terra, porque a terra simboliza o homem, assim como as estrelas simbolizam os anjos da primeira criação de Deus. Mas na verdade, quando o rosto de Jesus brilhava, era como se você hoje, nesse verão intenso aqui do Rio de Janeiro, tentasse ao meio-dia olhar para o sol. Você não consegue encarar. É a mesma forma para Cristo. Se nesta manhã de repente você não consegue encarar o sol, que está fazendo aí de quase 40 graus, mas pelo amor de Deus, consiga olhar para Cristo, e pela sua fé visualize esse Jesus ressurreto, porque ele que comanda a igreja e comanda também a sua vida. Tema Apocalipse capítulo 1. Estudo do Apocalipse parte 2. E nós temos aqui, agora em terceiro lugar, a partir do versículo 17. João desfaleceu, querido, com a visão, mas Jesus o levantou. Cuidado que tem gente caindo aí pelo chão e sendo enganado. Ninguém cai, Jesus deixa. Sempre Jesus levanta aquele que cai. Daniel caiu, Jesus levantou. Ezequiel caiu, Jesus levantou. E João caiu, ele levantou também. Porque é que diz: eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, a sua mão direita, e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meu irmão, a visão de Deus não é para te derrubar, não. A visão de Deus é para te botar de pé, para você pregar o evangelho e falar a verdade, e não cair em vento de doutrina e heresia, não. É para você entender que aquele que é o primeiro e último, ele controla todas as coisas, e não existe visão maior do que a visão de João, não. Mas se você tem visão semelhante à de João, você não tem que cair, não. Você tem que ficar de pé e fazer a obra de Deus, porque ele disse: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém. Ele morreu, mas ressuscitou, para nesse momento estar no céu e intercedendo por você e abrindo o seu entendimento através do Espírito Santo. E ele disse mais: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui quer dizer Hades, região dos mortos. Quer dizer que Jesus venceu na cruz e ele tem domínio sobre toda a região dos mortos. Não somente os mortos e os vivos, mas de todos aqueles que passam pela terra.
todos estão debaixo da autoridade dele. E ele disse para João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, querido, porque muita coisa ainda vem pela frente, muita coisa João recebeu de Jesus, e nós devemos estudar, nós devemos aprender, para que você tenha compreensão. Não cai nessa história que é difícil, que é impossível. Para Deus não é impossível, e o Espírito Santo, ele quer que você cresça no conhecimento e na graça, para que você seja um servo de Deus aprovado, porque no versículo 20 é o grande segredo. Veja, Jesus não deixa ninguém confuso, e ele esclarece para João: João, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra é dos 7 castiçais de ouro, e dos 7 castiçais do ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, como nós falamos, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia são as 7 formas de trabalho na igreja de hoje. Segura essa para as próximas pregações, porque na verdade, quando você pega 7 igrejas, são 7 formas de desenvolvimento, e você vai ver, não basta ser igreja, tem que ser diferente, tem que ser da forma que está aqui, porque você vai ver que Jesus chama alguns e desagrada de outros, porque nós devemos olhar para a Escritura e fazermos exatamente como ele manda. Se nesta manhã você não entendeu ainda, faça como João. João desfaleceu com a visão e caiu, mas Jesus o levantou, porque sempre Jesus quer você consciente. Romanos diz isso no capítulo 12. Você deve prestar um culto agradável a Deus, um culto racional, porque você tem inteligência para fazer as coisas da melhor maneira possível, e é isso que Deus quer fazer contigo nessa manhã. Por isso, o tema é Apocalipse, capítulo 1, e o título: Estudo do Apocalipse, parte 2. João foi arrebatado em espírito. João viu Jesus ressurreto. Que nessa manhã ele esteja aí para você também. Entenda. Em terceiro lugar, João desfaleceu com a visão, mas Jesus o tomou pela sua mão, querido. Se nesta manhã você estava para baixo, triste, desanimado, não, levanta-te, como ele disse a Elias, come e bebe, porque muito grande é o teu caminho. Se verdadeiramente você quer servir a Cristo, passe a entender e a desenvolver tudo o que ele mandou, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.